Olá, nono ano, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a correção da página 24 e 25 e começando pelo exercício 22. Por que o telhado e as paredes de uma estufa de plantas são de vidro transparente? Por quê, pessoal? O vidro permite a entrada de luz. Lembra que tem que entrar luz para aquecer, para as plantas fazerem a fotossíntese, né? A luz é absorvida pelas plantas e pelo solo, que emitem os raios infravermelhos quando eles se esquentam, né? Como boa parte da radiação dos infravermelhos não atravessa o vidro, a estufa se mantém aquecida, favorecendo a sobrevivência das plantas no interior dela, tá? Então, são de vidro para entrar luz, para elas fazerem a fotossíntese. E depois que elas fizerem a fotossíntese e se aquecer, o calor vai ficar ali dentro, tá? A maior parte, né? Não vai sair também por causa do vidro, tá? 23. Por que o aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera pode aumentar a temperatura média do planeta? O aumento do gás carbônico, pessoal, ele intensifica o efeito estufa. Isto é, faz com que a atmosfera retenha mais calor, consequentemente aumenta a temperatura do planeta, tá bom? 24. Por que os cabos da panela costumam ser de plástico ou de madeira? Porque o plástico e a madeira, eles são maus condutores de calor e evita que a pessoa se queime ao segurar uma panela quente, né? Se fosse de alumínio, tudo, a pessoa iria se queimar quando fosse pegar no cabo, né? Obviamente. 25. Se uma pessoa colocar a mão acima de chama, vai sentir mais calor e pode até se queimar, do que se colocar a mão ao lado dela, a mesma distância. Qual a explicação para isso? Pessoal, quando você coloca a mão em cima, você recebe calor por irradiação e por convecção das moléculas de ar. Irradiação é o da luz, né? Que é a mesma que a gente recebe do sol. E convecção é quando as moléculas de ar de baixo se esquentam e vão passar para a camada de cima, tá? A mão ao lado, ele recebe calor apenas por irradiação, já que a convecção faz o ar quente subir, tá? Por isso que no lado o calor é menor, porque recebe só por irradiação. Em cima recebe por irradiação e convecção, tá? A convecção é sempre para cima, faz um movimento assim, ó. Quando você coloca a água para ferver, as camadas de baixo vai esquentar maior, mas aí ele vai fazendo a rotação ali, né? A camada quente vai para cima e a fria para baixo, aí esquenta a fria. Aí vai mudando, fica mudando, tá bom? Mesma coisa em ar-condicionado. Por que normalmente os ar-condicionados são em cima, né? Porque ele joga o ar frio, né? E ele pega o ar quente. O ar frio é mais pesado. Então, quando ele jogar o ar frio vai descer e vai empurrar a camada de ar quente para cima, que aí ele vai pegar, né? Que vai ser esfriada. E assim vai. E ele pega o ar de fora, né? Então, ele vai ficar fazendo o movimento, que é a chamada convecção das moléculas de ar. Então, ele joga o frio empurra o quente, que sobe e é esfriado. E assim fica até ficar na temperatura igual toda a sala, né? Número 26. Indique as afirmativas verdadeiras. A. Quanto maior a energia cinética média das partículas, menor a temperatura? Não, né, gente? Quanto maior a energia cinética, que é a energia de movimento das partículas, maior a temperatura. B. Para que haja transferência de calor entre dois corpos, eles devem estar a temperaturas diferentes? Sim, porque se ele estiver em temperatura igual, não vai um passar para o outro, né? Tem que estar em temperatura diferente. C. A propriedade que alguns líquidos têm de se dilatar pode ser usada para medir temperaturas? Sim. D. Quanto maior o calor específico de um material, menor a quantidade de calor necessária para o material ser aquecido até determinada temperatura. Ao contrário, maior o calor específico, maior a quantidade de calor. E calor e temperatura são a mesma coisa? Não, né, pessoal? Calor é energia, tá? Temperatura é a velocidade média das partículas do material, tá bom? F. A temperatura é proporcional à energia cinética média das partículas constituintes de um corpo? Sim.
temperatura média energia das partículas, né? G, a energia na forma de calor passa sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura? Sim, né? Passa sempre do de maior para o menor, tá? Não existe passar frio, você passa o gelado, não, você passa o calor. Quando a gente pega uma coisa mais gelada, a nossa mão que passa calor para essa coisa, né? A gente perde calor, por isso que a gente sente mais frio, tá bom? A energia na forma de calor, já foi, né? H, no Sistema Internacional de Unidades, a quantidade de calor transferida de um corpo para o outro é medida em joules? Sim, porque calor é energia, né? E é diferente de temperatura. E, se fornecermos a mesma quantidade de calor pelo mesmo tempo a 1 kg de alumínio e a 1 kg de ferro, ambos atingirão a mesma temperatura? Não, né, pessoal? Porque depende do calor específico de cada um, tá? E a gente já viu que o do alumínio é maior, né? Ou seja, ele vai esquentar mais rápido, tá? E então ele vai atingir uma temperatura antes do que o ferro, né? Então ele vai esquentar mais. Se a temperatura de um corpo aumentou 1 grau Celsius, ela aumentou também 1 Fahrenheit? Não, lembra que Celsius e Fahrenheit têm as divisões diferentes? Celsius é dividido em 100 partes e Fahrenheit 180. Então, se 1 grau não equivale a 1 Fahrenheit, tá? Calor é a energia transferida de um corpo quente para um corpo frio em razão da diferença de temperaturas entre eles? Sim. Calor é energia passada do mais quente para o mais frio em razão da diferença entre elas. E L, todos os corpos, quando recebem a mesma quantidade de calor, sofrem a mesma variação de temperatura? Não, gente, isso aqui tem a ver com o calor específico de cada um. E o calor específico muda de um material para o outro, tá? Então, não é só a temperatura que importa, é o calor específico do material, tá? Então, assinalamos B, C, F, G, H, K, tá? B, C, F, G, H e K. Exercício 27, da página 25. Indique as afirmativas verdadeiras. A. Na transmissão de calor em uma colher de metal, os átomos são transportados de um ponto a outro da colher? Não, gente, ele vai indo de um átomo para outro. O átomo, ele não é transportado, tá? Ele vai aquecer o próximo átomo e assim vai até a colher toda, tá bom? B. Na convecção, a transferência de calor se dá por meio de movimentos de partículas que formam um líquido ou um gás. Sim, convecção é movimento de partículas, tá? Tá trocado aqui, tá? C. Na irradiação, não é necessário um meio material para a transmissão de calor. Certo, não é necessário um meio material, tá certo. D. Metais, em geral, são bons isolantes térmicos? Não, gente, os metais são bons condutores, tá? De calor. E. A temperatura média do planeta vem aumentando nos últimos anos? Sim. F. Na condução, a vibração dos átomos é transmitida de um átomo para o outro? Agora sim. É de um átomo para outro. E G. A transferência de calor por condução e convecção ocorre somente através de um meio material? Sim. Só irradiação que não precisa de meio material, tá bom? Então, assinalamos B, C, E, F, G. Agora, a gente vai começar o Pense um pouco mais, tá? Porque tá nessa página ainda. Próxima aula, a gente passa já para outra página. Pense um pouco mais. Número 1. Você aprendeu que a energia se manifesta de várias formas na natureza. Aprendeu também que uma energia pode ser transformada em outra. Imagine, então, que uma pessoa tome o café da manhã, dê uma corrida até a academia, suba até o trampolim, dê impulso e mergulhe. Ao tomar o café da manhã, que tipo de energia a pessoa está incorporando ao seu organismo? É a energia química dos alimentos, tá? O açúcar tem a ligação química, o carboidrato, a proteína, não são de ligações químicas que a gente já aprendeu? Sim, então é uma energia química. B. O pão contém amido, uma substância com muitas moléculas de glicose. Como é produzida a glicose, que energia foi utilizada para isso e como se chama esse processo? A glicose é produzida por plantas e algas a partir da transformação da energia luminosa do sol, né?
Então, é a energia luminosa do Sol que é incorporada no processo, né? E é transformada em energia química, né? Em glicose, né? E o processo é conhecido como fotossíntese. C. Uma parte da energia dos alimentos do café da manhã mantém o corpo da pessoa aquecido. Que tipo de transformação está acontecendo nesse processo? A energia química do pão está sendo transformada em energia térmica, tá? Que vai manter o corpo aquecido é a temperatura, né? Então, energia química do pão, energia térmica. Então, gente, quando a gente se alimenta, a gente adquire energia química e vai se transformando em outras energias para o nosso corpo, tá bom? Que é isso que nos dá o nosso combustível, né? Que é o nosso combustível. Pessoal, então fica aí. A próxima aula a gente começa da página 26, tá? Então, pode fazer página 26, 27, até a página 30. Que aí a gente vai corrigindo aos poucos aí, tá bom? Marca devolvido lá pra mim. Qualquer dúvida, vem falar comigo. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.